Quando eu nasci, parecia, pronto, um mundo feliz, mas foi aos 9 anos que tudo começou a desmoronar. Eu iniciei na escola e, como toda a criança, eu gostava bastante de aprender, eu gostava dos meus colegas, dos professores e tudo aquilo me atraía. Só que com o tempo, eu comecei a sofrer de muita rejeição na escola. O que eu pensava que era apenas uma brincadeira, eu pensava que aquilo ia passar e que não passava assim de uma brincadeira realmente. Foi quando eu sofri o primeiro ataque de bullying real, porque colocaram-me o pé à frente na escola e eu caí e bati com a cabeça. Ou seja, comecei a sofrer de bullying físico, fui parar no hospital com traumatismo craniano, o que gerou em mim, quando eu voltei para a escola, eu não me lembrava de nada, eu não me lembrava do meu nome, eu não me lembrava de quem eram os meus pais, por causa do choque que aquilo criou em mim. Foi aí que eu comecei a criar um medo. Entretanto, eu pensava que se eu mudasse de escola, se eu saísse daquele meio, daqueles colegas, a situação ia passar. Só que foi uma ilusão, porque entretanto eu mudei de escola, também foi tudo bem ao início, mas entretanto os meus colegas começaram-se a virar contra mim. Comecei a pensar que eu não era nada, eu comecei a ser muito complexada, que eu não valia nada, que a culpa era minha, que eu estava a passar por aquilo porque realmente eu não prestava. Ou seja, comecei a tomar o bullying como uma parte muito negativa da minha vida, comecei a interiorizar tudo aquilo que me diziam, comecei a interiorizar todos os pensamentos, tudo aquilo que vinha na minha mente, eu levava como se fosse a minha realidade. Então, mais tarde, foi quando, ao culpar-me tanto e olhar-me no espelho, eu vi que realmente aquilo era real. Então, eu comecei a cortar-me. Foi quando eu entrei num mundo da depressão, eu comecei a levar-me muito pelos pensamentos, e foi quando eu culpava a mim mesma pelo sofrimento todo. Eu comecei a cortar-me porque eu pensava que a culpa era minha e eu pensava que o sofrimento ia acabar por eu me cortar. Eu sei que não eram os cortes que iam tirar aquilo, mas aquilo aliviava a minha dor, porque era uma dor interior. Aquilo, por mais que eu quisesse expressar para alguém, por muito mais que eu quisesse falar com alguém, eu não conseguia. Eu comecei a trancar-me no meu quarto e eu ficava lá, no canto do quarto, sozinha, isolada. As pessoas perguntavam se estava tudo bem, eu era feliz e etc. Mas se me perguntassem sobre o bullying, eu chorava. Aí é que não tinha jeito mesmo, porque aquilo começou a entrar de tal forma dentro de mim que eu pensava, já não dá mais. Então os cortes começaram a ser mais profundos, eu caía, eu nunca cheguei a desmaiar, mas eu desfalecia porque eu não comia. E eu deixava aquelas marcas no meu corpo, deixava aqueles cortes, eu fazia com X-ato, eu fazia com faca, eu fazia com todos os objetos que paravam na minha frente, pontiagudos. E os cortes doíam. É claro que dói. Quando nós nos cortamos com algo cortante com o vidro, claro que dói. Só que aquilo não era maior do que a dor que estava dentro de mim. Então, durante aquele tempo que eu me cortava, aliviava a dor. A dor parece que ficava mais suave. Foi quando, entretanto, eu comecei a tentar o suicídio. Eu pensei muito no suicídio, eu não podia passar ao pé de uma linha de comboio, eu não podia passar ao pé da estrada, que o meu impulso era me atirar lá para cima. Entretanto, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, e foi aí que eu pensei que realmente era o meu fim. O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus, tudo que é meu hoje é seu, Ele veio para me salvar. Foi quando realmente eu pensava que era um caso perdido que eu descobri o FJU. E eu encontrei algo diferente, ou seja, lá fora as pessoas julgavam quem se cortava, julgavam quem tentava o suicídio, que era algo para chamar a atenção e que não conheciam. Só que o que é que aconteceu? No Força Jovem foi diferente. No Força Jovem eles não procuraram o que é que eu era. Eles procuraram o que é que eu poderia ser. Ou seja, eles viram em mim um futuro, enxergaram em mim uma jovem visionária e não aquela pessoa triste, aquela pessoa cheia de cortes que apareceu ali. Não, mas eles não me julgaram. Antes, pelo contrário, eles estenderam-me a mão para me mostrar um caminho diferente. E foi aí que eu me libertei de todos os complexos, foi aí que eu me libertei da depressão, dos pensamentos de suicídio, das tentativas de suicídio, dos cortes, de todo o inferno assim, que habitava dentro de mim, falamos assim. E lá está, tu que estás aí a viver automutilação, depressão, que pensas que não tem mais solução para ti, que pensas, eu sou um caso perdido, já ninguém acredita em mim, ninguém quer saber de mim. Eu posso afirmar que isso é mentira. Tu tens valor, sim senhor, porque eles acreditaram em mim e não é porque eu sou diferente de ti. Porque eu passei, tu também podes passar isso. Não é porque, não, ela tem mais força do que eu. Não, eu não tenho mais força do que tu. O que tu estás a viver nesse momento, eu também já vivi. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, eu sei que custa, eu sei a dor, eu sei o sofrimento, mas eu também sei que tem solução.
Portanto, não ponhas um final, não tentes o suicídio sem antes procurar força jovem. Está certo? Contamos contigo. Eu não te julgo, eu te ajudo.